Boa tarde, pessoal. Estou aqui passando para vocês para mostrar como vai funcionar a prova de vocês. Vou colocar um link no grupo, vocês clicam nesse link e aqui ele vai pedir o nome completo de vocês. Por exemplo, o meu é João Vitor de Souza Rocha. Então botei e vai começar as alternativas. São 10 questões e cada uma vale um ponto. Cada questão só tem uma alternativa correta, não tem duas, somente uma. Então, por exemplo, o primeiro, ele vai perguntar: determine a medida do complemento do ângulo de 29 graus. Complemento é porque são dois ângulos complementares. Então você vai lembrar, quando é que se dá um ângulo complementar? É quando a soma dos dois dá um valor que é um valor de, por exemplo, se dois ângulos complementares são quando a soma dos dois dá um 50. Se você já tem 29, falta 21, né? Mas não é 50 porque aqui não tem nenhuma alternativa com o valor 50. Então, questão 2. Pergunta: quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 114 graus? Preste bem atenção que ele está pedindo a metade do complemento. Por exemplo, se você acha um valor que dá 10, ele vai querer a metade, que é 5. Então, primeiro você precisa saber o que é suplemento. São ângulos suplementares. E ângulos suplementares se dão quando? Quando a soma dos dois dá. Então, se você já tem, por exemplo, se dá 200, se você já tem 114, quanto é que é o resto? Você vai procurar. Eu falei 200, mas é só para mostrar um exemplo. Não, o valor não é 200. Você tem que se lembrar. Se você não se lembrar, tem as aulas de revisão. Você vai ver quanto é que se dá o valor de dois ângulos suplementares. Questão 3, ele mostra o seguinte: calcule o valor de x no seguinte caso. É uma questão muito interessante que você tem que ver que aqui embaixo tem um quadradozinho com a bola no meio. Isso significa que é um ângulo reto. Quanto vale um ângulo reto? Se você souber quanto vale, então você vai saber quanto vale x. Porque, por exemplo, se você me disser que vale 100, se você já tem 15, então falta 85. Mas não estou dizendo que o ângulo vale 100. Você vai ter que lembrar, ou então ver a revisão e saber quanto vale um ângulo reto. E marcar uma das alternativas, no caso, a correta. Questão 4. Ele pergunta: quando a soma de dois ângulos dá 180, dizemos que os ângulos são... Quando a soma deles dão 180, quer dizer que eles são o quê? Você vai ver essas alternativas e vai marcar a que você acha que é correta. Questão número 5. Ele pergunta: qual o valor do triplo do complemento de 57 graus? Então, se você achar um valor, por exemplo, 10, ele não quer o valor 10, ele quer o triplo. O que quer dizer o triplo? Quer dizer que é 3 vezes o valor. Se você achou 10, então você vai multiplicar por 3 e vai ter 30. Então, o valor que você achar, você vai botar. E se é complemento, quer dizer o quê? Você tem que lembrar de novo. Quando dois ângulos são complementares, a soma deles tem que dar um valor. Se você já tem 57, qual outro valor para chegar nesse valor de dois ângulos complementares? Então você vai achar e depois vai multiplicar por 3. Questão 6. Ele vai perguntar: em relação à reta R e à reta S, marque a alternativa correta. Então você vai dizer, elas são paralelas, concorrentes, transversais, nulas ou perpendiculares. Então você vai ver o que elas são e vai marcar. Questão 7. No desenho abaixo, quanto vale o ângulo X? O ângulo A, na verdade. Esse ângulo. Vocês podem ver que a figura de cima, esse lado aqui, que também está de preto, é um ângulo oposto ao vértice. E todo ângulo oposto ao vértice tem o mesmo valor, né? E vocês sabem que quando forma um ângulo raso, então ele tem um valor de... Vocês precisam saber quanto vale um ângulo raso. Você já tem um valor de 90 e de 25. Se um ângulo raso vale 200 graus, então você vai pegar o 90 mais 25, que dá 115. 115 para 200 vai faltar quanto? 85. Então, se esse lado vale 85, esse também vai valer 85. Entenderam? Mas eu não estou falando que o ângulo raso mede 200. Eu só estou dando um exemplo. Então, vocês precisam saber quanto vale um ângulo raso.
Aqui ele pergunta, o que são retas paralelas? Então você vai ler essas alternativas aqui e marcar, só uma está correta. Então, são retas que se cruzam? Então, se você acha que é, você marca, apenas uma está correta. Questão 9, ele fala o seguinte, quais são os ângulos alternos internos da figura abaixo? Aqui ele fala aqui em cima que a reta R ela é paralela à reta S. Quando tem esses dois sinalzinhos, quer dizer que é paralela. Então, elas nunca se cruzam. E ele pergunta aqui quais são os ângulos alternos internos. Na última aula de revisão, eu deixei bem clara essa explicação. Então, você vai ver. O que são internos? Interno é uma coisa de dentro, né? Interno. E alterno quer dizer que estão alternando os lados. Então, você vai ver quais são os ângulos que são alternos internos. E a última questão, que é a questão 10, ela vai perguntar qual a soma dos ângulos A, B e C? A, B e C. Então, é da mesma forma. Você vai perceber que eles formam um tipo de ângulo. Que tipo de ângulo é esse? Um ângulo raso, certo? Então, vocês vão ter que pesquisar quanto vale um ângulo raso. Dentro de qualquer questão dessas aqui que vocês não estiver lembrando, não estiver sabendo, eu vou deixar o link com as 2 aulas de revisão. Qualquer questão aqui que vocês tiverem dúvida, vai ter uma explicação sobre ela, porque eu fiz aula de revisão pensando na prova. Então vocês vão apertar depois em enviar para enviar a prova. Só que vocês podem perceber que se tiver alguma alternativa sem estar marcada, não vai ter como enviar. Então pelo menos não, todas as questões tem que ter uma resposta. Estou marcando aqui aleatoriamente, claro que vocês não vão fazer isso. Vão marcar a resposta certa. Então toda questão vocês têm que marcar pelo menos uma, senão não vai dar para enviar. Marcou todas uma questão a que vocês acham certo, aperta em enviar. Apareceu essa tela, pronto. A sua avaliação foi enviada, sua resposta foi registrada. Então o professor vai analisar, vai ver quantas questões você acertou e depois vai estar passando a nota de vocês. Então é isso, pessoal.